das pessoas. Quer dizer, cair no agrado das pessoas. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado através disso. Deus, queridos, Ele tem, Ele tem pressa em usar a igreja dele. E a vontade de Deus é essa, é usar a igreja. Mas infelizmente, queridos, muitas das vezes Deus ele fica impossibilitado de usar, porque as nossas escolhas não permitem que Ele nos use. Então eu quero que você entenda, queridos, que para você ser uma pessoa usada por Deus, vai depender muito mais de você do que de Deus. Muito mais de você do que de Deus. Ontem eu estava preparando essa ministração, estava ajustando ela, e eu estava assistindo uns vídeos lá, falando da história dos hebreus, dos egípcios. Eu gosto muito de ver essas coisas antigas, sabe, queridos? E de repente lá no YouTube, hoje eu aprendi, queridos, eu não assisto qualquer coisa não, eu não deixo mais em canal aberto e o pessoal fica colocando na minha mente aquilo que eles querem, não. Hoje eu escolho, né? A internet, a bênção da internet é isso. A internet, ela te dá a possibilidade de você escolher aquilo que você quer ver. E o YouTube, quando você termina de ver um vídeo, determinado assunto, ele vai passando outro, vai passando outro. E chegou uma hora que ele colocou o filme da história da Rainha Esther. Eu já assisti várias vezes esse filme, eu amo esse filme. Eu já assisti várias vezes. E aí não foi diferente. Ontem, na hora que eu vi o filme, eu estava preparando a ministração. Vocês vão ver que eu fiquei surpreso, né? Na hora que o filme entrou, eu falei, opa, vou assistir de novo o filme inteirinho. E como que Deus falou comigo, queridos? Através da ministração, através da vida da Rainha Esther. Porque a Rainha Esther, queridos, ela não nasceu rainha. Na verdade, queridos, ela não tinha nem o seu pai nem a sua mãe. Ela era criada pelo seu primo. O seu primo era o tutor dela. Sabe, uma moça humilde, uma moça simples, judia, de um povo estranho. E de repente se tornou rainha. A rainha mais poderosa, a rainha do rei mais poderoso do mundo naquela época. E por que isso aconteceu, queridos? Porque primeiramente Esther achou o favor de Deus. Às vezes, queridos, o inimigo, ele tenta colocar na nossa mente, não, Deus não vai te usar, você tem que aproveitar a sua vida. Para que você vai andar correto? Para que você vai honrar a Deus? Olha o tanto de gente que tem no mundo, aí você acha que Deus está olhando para você? Tá, Deus está olhando para você, Deus está preocupado com você, Deus está preocupado com as suas escolhas, sim. E o inimigo, queridos, ele fala isso no nosso coração porque ele sabe que Deus ele tem um projeto maravilhoso na nossa vida que muitas vezes é abortado porque nós fazemos escolhas erradas. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 2, verso 15 e 17. De manhã eu dei risada aqui, toda vez que eu prego sobre Esther, eu lembro da Estherzinha aqui, né? Um dia a Estherzinha chegou para mim e falou assim, pastor, ela chama de Tô, né? Ô Tô, lá em casa, lá, papai e a mamãe não mandam nada. Aí eu falei, ó Teté, mas por que papai e a mamãe não mandam? Ela falou, porque lá tem uma rainha Esther e um rei Davi. Ah, Teté, tem uma rainha Esther e um rei Davi. Oi, querido, você vê como que é a cabeça, né? E ela sabe, ela já assistiu o filme, né, Maiara? Já assistiu o filme da rainha Esther, né? Ela sabe, né? A Maiara, eu lembro que a Maiara, ela estava grávida, ela leu o livro de Esther, né, Maiara? Você ficou impactada, né? Quando você terminou o livro, você não pensou duas vezes, né? Você falou bem assim, pastor, minha filha vai se chamar Esther. Eu lembro que a Maiara, ela ficou impactada com o filme da Esther. E eu estou ouvindo a minha pequenininha chorar aí, ó. É brava. Amém, queridos? Esther, capítulo 2, a partir do verso 15. Nós vamos ler até o 17, deixa eu ler aqui com vocês, ó. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. Presta atenção que isso é muito importante, olha só a sabedoria dessa jovem. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero,
ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, Deus. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a compreender, Senhor, a importância, Senhor, de sermos primeiramente aprovados pelo Senhor e assim conseguir alcançar o favor das pessoas. Porque é alcançando o favor das pessoas que nós glorificamos o Teu nome. Ester, Senhor, ela glorificou o Teu nome, Senhor, não porque ela nasceu rainha, não porque ela era uma mulher maravilhosa, uma mulher poderosa, não, Senhor. Porque ela decidiu obedecer a Ti, Senhor. Ela decidiu ser uma mulher boa, ela decidiu Te honrar. E isso fez com que ela achasse favor no Senhor. E assim o Senhor o transformou nessa rainha maravilhosa que libertou o seu povo. Por isso, Deus, eu te peço, nos faça compreender, Senhor, a grandeza dessa ministração, Pai. Para que possamos entender, Senhor, que nós temos que conquistar o favor do Senhor, ó Pai. E através das nossas atitudes, Senhor, do nosso comportamento, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? Amém, queridos? Bom, queridos, Deus, Ele sabia o que ia acontecer e Ele precisava de uma pessoa para poder liberar, sabe, para poder libertar o seu povo, para poder ajudar o seu povo. E aí Deus, Ele usou aquela situação problemática que o rei Assuero enfrentou, né? Ele tinha uma rainha, a rainha Vaste. A palavra de Deus que a rainha Vaste, diz que a rainha Vaste era uma rainha muito bonita. Em determinado momento, o rei ele queria exibir a beleza da sua rainha para os seus súditos, só que ela se recusou a se apresentar. Então ela se opôs a uma ordem direta do rei. E o rei ficou indignado com aquilo, ficou chateado, ficou triste. E ele conversou com seus conselheiros sobre aquela situação. E os conselheiros ficaram preocupados, falando: rei, se o senhor não tomar uma atitude, nós vamos ter um problema sério. Porque todas as mulheres vão achar no direito de ser autoridade dentro dos seus lares e desafiar os seus esposos. E nós vamos ter um problema no reino. Então o senhor vai ter que corrigir a rainha, né? E aí o rei pegou e tirou a coroa dela e baniu ela. E aí teve um concurso, literalmente, queridos, um concurso de beleza para ele escolher uma nova rainha. E foi aí que ele escolheu a rainha Ester. Mas quando nós olhamos, queridos, na palavra de Deus, quando a gente vê, queridos, a Ester, praticamente todas as jovens, elas foram obrigadas, né? Não foram sem opção. Eles simplesmente saíram lá pela cidade, recolhendo todas as jovens virgens, e prendeu essas jovens no palácio, e dedicou um tempo para preparar essas jovens, para quê? Para elas poderem se apresentar ao rei. E a palavra de Deus diz, queridos, que a rainha Ester, ela conseguiu o favor do eunuco. E olha só a humildade e a sabedoria dela, queridos. Quando você olha na Bíblia, você percebe que o quê? Como eles fizeram isso com aquelas jovens, obrigaram aquelas jovens a se apresentar. Então eles deram direito de uma escolha para elas. Então, quando chegar o momento que vocês forem apresentar no rei, vocês podem usar o que vocês quiserem. O que vocês quiserem, nós vamos colocar em você para você se apresentar ao rei. Ah, mas eu quero um colar todo de ouro. Nós vamos arrumar um colar todo de ouro. Ah, eu quero um vestido branco. Vai ser um vestido branco, né? E diz que todas as jovens escolhiam, faziam a sua escolha. Só que quando chegou a vez de Ester, queridos, ela achou graça diante do chefe dos eunucos. E ela chegou para ele e falou assim: não, eu confio em você, o que você decidir, eu vou usar. Por quê, queridos? Porque ela sabia e ela respeitava, ela tinha humildade para isso, para respeitar a experiência daquele eunuco. Aquele eunuco, ele já era chefe do harém, ele sabia os gostos do rei, ele sabia como agradar o rei. E muitas vezes, queridos, nós temos a oportunidade de agir dessa forma e não agimos. Perdemos a oportunidade de sermos abençoados com a experiência dos outros, né?
Às vezes, muitas vezes nós jovens, nós sofremos muito. Eu não sofri muito porque eu, graças a Deus, eu tive a sabedoria de usar o conhecimento da minha mãe. Você está doido, queridos? Minha mãe era uma única pessoa que queria o meu bem. Então toda vez que eu começava a namorar, eu não namorei com muitas não, viu, queridos? Mas a primeira coisa que eu fazia era o quê? Apresentar para minha mãe e perguntar para ela: e aí, mãe, o que você achou? O que você achou? Por quê, queridos? Porque eu tinha consciência que a minha mãe me amando do jeito que ela me amou, ela iria querer o melhor para mim. E ela iria ser sincera, sabe? E a maioria, queridos, das pessoas erram por causa disso, porque não tem humildade de ouvir o conselho dos mais velhos, dos outros, daqueles que são mais experientes, sabe? Por exemplo, a sua mãe e o seu pai te conhecem, ela sabe o que é bom para você. Ah, pastor, mas meu pai e minha mãe só brigam comigo. Briga porque você é teimoso, você é teimosa. Você fica desobedecendo e isso não é bom para você. E por que seu pai e sua mãe brigam? Porque eles sabem que lá na frente você vai sofrer por causa disso. E seu pai não quer que você sofra. Então a rainha Esther, queridos, quando chegou nesse momento, né? Esther, você pode escolher o que você quiser. Não, de jeito nenhum. Aquilo que você escolheu eu vou usar. E isso fez, queridos, essa simplicidade, essa humildade de ouvir as pessoas, né? Tanto que no filme acontece algo interessante, né? O primo dela chama a atenção dela, porque viu ela falando sobre namoro, lá bem no início do filme, né? Aí ele conversa com ela: Esther, o que que... Aí ela fala para ele assim: não, você pode ficar tranquilo, porque a pessoa que você escolher para mim, eu vou aceitar de bom grado, porque eu sei que você vai escolher o melhor. Porque naquela época tinha um costume, né, queridos? Não era a pessoa que escolhia com quem ela ia casar, quem escolhia eram os pais, né? Hoje nós não conseguimos compreender isso, mas naquela época era assim, né? Naquela época assim. E se a gente for analisar, queridos, de uma forma bem fria mesmo, é lógico que você fala: pastor, você está louco, que não sei o quê. Mas, queridos, é o correto dentro de uma família bem estruturada. Um pai que ama os seus filhos, um pai que ama as suas filhas, isso é um correto, né? Por isso que eu pedi a opinião do meu pai e a opinião da minha mãe. E graças à opinião da minha mãe eu casei com a minha esposa. E eu louvo a Deus por isso. Sabe, queridos, então é isso que nós temos que aprender, queridos. Então Esther, queridos, ela alcançou o favor de todos os que a contemplavam. E quando Esther foi levada ao rei Assuero, queridos, ao palácio real, né, o rei a amou. Mas antes dela alcançar o favor de todos, de quem que ela alcançou o favor primeiro? De Deus. Deus sabia, queridos, que ela ia ter coragem de cumprir o propósito a qual Deus a chamou. Às vezes, queridos, com a gente é complicado. Às vezes Deus nos coloca, Deus tem um propósito na nossa vida, e a gente está ali indo no caminho certo, mas o primeiro desafio a gente desiste. Eu não vou mais, eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Quando Esther, queridos, foi pressionada por Mardoqueu, falou bem assim: lembra de onde você veio, Esther? Agora todo o povo vai morrer por causa do seu rei. E ela não sabia daquilo. Queridos, quando ela ficou sabendo, o que ela fez? Ela mandou chamar Mardoqueu e falou bem assim: olha, faz o seguinte, pede para todo o povo orar e jejuar 3 dias. Eu também vou jejuar junto com as minhas servas e depois eu vou me apresentar ao rei. Foi por isso que Deus escolheu ela. Porque uma circunstância difícil não ia parar a vida de Esther. Por isso que Deus escolheu você, por isso que Deus escolheu eu, porque Ele sabia que uma situação difícil não iria nos parar. E Esther, queridos, depois de 3 dias de jejum e oração, ela se apresentou diante do rei, mesmo correndo o risco de morrer. E aí ela vai diante do rei com cuidado, o rei levanta lá, e o rei aceita a presença dela, e o rei pergunta o que ela quer. Ela falou: Senhor, mas antes de fazer o meu pedido, primeiro eu quero te fazer um convite, vá, eu vou servir um banquete para você e a mãe.
Aí o rei foi no banquete, daqui a pouco Esther fala o que você quer. Não, rei, amanhã eu vou fazer outro banquete. O rei já estava perdendo a paciência com ela. Mas sabedoria de Deus, queridos. E no final, antes dela fazer o pedido, ela pergunta para o rei, mas o senhor vai conceder o meu pedido? Até metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. O momento certo para pedir o que quiser. Sabe, queridos? E ela libertou todo o povo. Deu oportunidade do povo lutar pelas suas vidas. E até hoje, queridos, o povo de Israel comemora através da festa do Purim. Uma mulher simples, queridos, uma mulher simples, que usada por Deus, porque tinha o quê? Fidelidade, bondade, amor em seu coração, mudou a história de uma nação. A gente não sabe, queridos, eu acho que nem ela mesma sabia a proporção que isso ia dar no meio do povo de Israel. E muitas vezes nós não sabemos, queridos, a proporção que isso vai fazer, que as nossas vidas vai impactar futuramente. Eu falei no primeiro culto e vou falar aqui de novo, daqui 100 anos nenhum de nós mais vamos existir. Daqui 100 anos a oportunidade vai estar na mão de outras pessoas. A oportunidade daqui 100 anos a sua empresa não vai estar mais na sua mão. Você não vai ter mais esse serviço que você tem. Tudo vai mudar, queridos. Isso significa o quê? Que nós temos prazo de validade. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Olha só, depois de muitos e muitos anos ainda, nós lembramos o nome dessa rainha, que não foi uma pessoa especial, uma pessoa que nasceu no meio da realeza, não, foi uma pessoa que Deus fez dela rainha. Por quê, queridos? Porque primeiramente ela alcançou o favor de Deus. Sabe, queridos? Às vezes você está concorrendo a uma vaga de empresa ou um simples concurso de beleza, queridos. Às vezes um vestibular, ou um estágio dos seus sonhos. E eu quero dizer para você, queridos, é bom você se capacitar, lógico que é bom, mas o que vai fazer toda a diferença em tudo que você for participar nessa vida, no seu trabalho, na sua evolução financeira, na sua evolução pessoal, na sua vida sentimental, vai ser o seu relacionamento com Deus. É o nosso relacionamento com Deus, queridos, que faz toda a diferença na nossa vida. Sabe? Não se trata, queridos, de acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas tem uma forma de nós encontrarmos favor no Senhor. E isso nós precisamos fazer. Isso é nossa responsabilidade. Você vai ver no final dessa ministração. Às vezes nós só queremos de Deus, queridos. A gente vem na igreja, a gente só pede: Deus, abençoa meu trabalho, abençoa meu casamento. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa. A gente só fala para Deus o que a gente quer. Dificilmente nos preocupamos com o que Deus quer. Você já parou para conversar com Deus aqui? Senhor, eu estou aqui, Senhor, para te servir. Porque na verdade, queridos, essa é a posição correta. Só que nós tratamos Deus como se Ele fosse o nosso servo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Senhor, fulano falou mal de mim, mata ele, Senhor. Sendo, queridos, que na posição de servo nós deveríamos levantar todos os dias de manhã: Senhor, eis-me aqui, estou preparado para mais um dia na Tua presença. O que o Senhor quer que eu faça hoje por você? Nesse dia tão especial. Tem algum pedido especial aí para mim, Senhor? Vou te servir, vou te louvar, vou tomar as decisões corretas para poder engrandecer o seu nome, mas além de fazer tudo isso, que é meu papel, porque além de ser o seu servo, eu sou o teu filho e eu tenho que honrar o Senhor. Se o Senhor tiver algum pedido especial, pode mandar. E aí de repente, Deus ele vê você ali dentro do seu carro, naquele farol, e de repente aquela pessoa batendo no vidro, aí Deus fala: você lembra que você me pediu um pedido especial? Fala do meu amor para essa pessoa. E aí Deus te usa de uma forma sobrenatural, queridos. A palavra de Deus, queridos, ela nos dá exemplo de pessoas que alcançaram o favor diante de Deus. E isso é importante. Só que lembra, queridos, para alcançar o favor diante de Deus, você tem que ser sincero, porque Deus ele conhece o que está dentro do seu coração.
Deus, Ele conhece o que está dentro de você, que você nem mesmo conhece. Deus sabe. Deus sabe dessas mancadas que você dá. Deus sabe dos seus pensamentos, dos seus sonhos. Deus sabe de tudo. E como que nós vamos encontrar favor diante de um Deus todo-poderoso como esse? É simples, queridos, é só andar correto. É simples falar, né? Difícil é agir, né? A Bíblia, queridos, ela revela a história de várias pessoas que obtiveram favor diante de Deus. Presta atenção nessa daqui, queridos, em meio a uma geração totalmente rejeitada por Deus, um homem encontrou favor diante de Deus. Quem é esse homem, pastor? Noé. Olha o que a palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 8. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra. Quando a gente olha para a Bíblia, queridos, uma coisa me intriga. Todas as coisas que deixam o Senhor triste é atitude humana. Olha o poder, queridos, que nós temos em nossas mãos. Nós temos o poder de alegrar e porém também temos o poder de entristecer o coração de Deus. Olha o quanto isso é perigoso. O Senhor, Ele estava numa situação, queridos, que Ele se arrependeu, Ele ficou triste. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Por que Noé, queridos, encontrou favor aos olhos do Senhor? Porque a própria palavra de Deus diz que Noé era um homem justo e bom. Então tem uma forma de nós encontrarmos favor diante do Senhor. Às vezes nós achamos que vamos encontrar favor diante do Senhor se subirmos no monte 45 dias seguidos. Achamos que vamos encontrar favor no Senhor se viermos em todos os cultos de oração e chorar alto. Achamos que iremos encontrar favor diante do Senhor se começarmos a orarmos em língua. Não, queridos. Noé encontrou favor diante do Senhor porque ele era um homem justo e bom. Então o favor diante do Senhor está relacionado ao nosso comportamento. O nosso comportamento, queridos, ele pode alegrar ou entristecer o coração de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Tem muita gente ruim no mundo? Você concorda comigo que tem muita gente ruim no mundo? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Já tem gente demais para entristecer o coração de Deus. Por que nós vamos continuar entristecendo? Já tem gente ruim demais no mundo. Você acha que Deus não fica triste, queridos? A gente vai fazer um culto para pregar a palavra dele, e eu louvo a Deus porque você veio. Mas na igreja ainda tem vários lugares, isso não é culpa sua nem minha, isso daí, queridos, está muito bem resolvido com Deus, é no tempo de Deus certo. Mas você imagina só, queridos, agora traz um artista aqui. Traz um artista aqui e coloca no Instagram, para você ver se não lota isso daqui. Aí eu pergunto para você: ah, pastor, mas vai encher a igreja, Deus vai ficar feliz? Não vai, queridos, porque a motivação é errada. As pessoas não vieram por causa de Deus, veio por causa da pessoa famosa que está. Ah, pastor, não é bem assim. É sim, sim, sim. Às vezes a pessoa sai daqui, ó, por exemplo, domingo, né? Vamos supor que você seja que nem o irmão Rubens, mora do lado da igreja, né? Aí tem o culto, só que no mesmo horário do culto vai um artista famoso numa igreja lá no centro de São Paulo. Aí a pessoa, ao invés de decidir vir aqui na igreja, que vai ser falado sobre Jesus, vai pregar a palavra de Deus, ela decide levantar mais cedo, nunca levantou mais cedo para vir para a igreja, mas por causa do artista famoso, levanta mais cedo, coloca a melhor roupa, nunca vestiu a melhor roupa para vir na igreja. Aí de todos os perfumes, tem 2 perfumes lá, tem um que usa para o dia a dia e outro que usa só em momentos especiais. Nunca usou de momentos especiais para a igreja, mas para esse vai.
Por quê? Por causa de Deus? Queridos, balela, não é por causa de Deus, é por causa do artista. Isso se chama idolatria. A gente tem que ser inteligente, queridos, a gente tem que parar de ser bobo. Sabe, Deus, Ele instituiu a igreja, queridos, para poder mudar esse planeta, para poder mudar a humanidade, não para ser influenciada por ela. Então nós precisamos de uma vez por todas, queridos, compreender isso. Então Deus, queridos, Ele se entristece muito, mas comigo não. Deus não vai se entristecer comigo. Eu vou usar a minha vida para poder honrar o nome do Senhor. Eu quero que o Senhor fique alegre comigo, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Se eu deixar o Senhor alegre comigo, Ele vai me fortalecer. E Esther, querido, sabia disso, por isso que ela se tornou a rainha. José sabia disso, por isso que ele se tornou governador. Daniel sabia disso, por isso que se tornou governador e serviu mais de 5 reis. Davi sabia disso, por isso que quando ele errou, ele se arrependeu imediatamente para não entristecer o coração de Deus, porque ele sabia que a força dele vinha porque Deus tinha alegria com ele. Muitos outros homens sabiam disso, João Batista sabia disso, tanto que entregou a sua vida pregando o Evangelho, preparando o caminho para Cristo. E isso não está escondido, queridos, de ninguém. Da mesma forma que eles tinham conhecimento, a igreja hoje tem conhecimento disso, e eu vou mostrar para você no final da ministração, o quanto nós temos conhecimento disso, e há muito tempo, mas infelizmente nós não executamos. Por quê? Porque nós estamos presos no centro das nossas vontades, nós queremos que tudo seja do nosso jeito. Se a igreja não for do jeito que eu quero, eu não vou ficar nela. Pastor, eu vou até casar, mas se meu marido não fizer o que eu mando, eu me separo depois. Por quê, queridos? Porque nós somos seres, queridos, movidos por vontade e desejos. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém quiser seguir a Cristo, tem que tomar a sua cruz e seguir. Tomar a cruz é o quê, queridos? É você lutar contra os seus desejos, contra as suas vontades, todos os dias. Porque Deus não vai tirar a vontade nem o desejo, não. Às vezes a gente vê um jovem e fala, pastor, mas é difícil controlar os meus desejos e tal. Deixa eu falar um negócio para você, jovem. Você vai ter isso o resto da sua vida. Enquanto você viver, você vai ter esses desejos. Você pode ter 16, 17, 20, 30, 40, 50 anos, você vai ter. Então é melhor você aprender a dominar ele agora, para você não sofrer depois. Nós temos várias pessoas aqui que são casados. É lógico que você casou por amor, lógico. Mas mesmo você sendo casado, você tem os seus desejos, as suas vontades. Eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer pessoa casada que falar bem assim, mas teve algum dia que você não quis nem olhar para a cara dela? Teve algum dia que você não quis nem olhar para a cara dele? Né? Eu acho que é só o Hermes e a Tainá que nunca aconteceu isso, né, Hermes? Né? Só que por que um casal continua junto? Por causa do compromisso, da responsabilidade, da fidelidade. Eu estou odiando ela hoje, mas eu amo. Não, hoje eu estou odiando, mas eu amo. É só hoje que eu estou odiando. E esse hoje vai passar. O que nos faz, queridos, manter um casamento? Pastor, é o amor. É o amor. É a paixão? Não, não é a paixão, porque a paixão acaba rápido. É o desejo? Também não é o desejo. Queridos, deixa eu te falar um negócio para você. O que faz manter um casamento, queridos, é a responsabilidade e o compromisso. O que faz um homem ser fiel à sua esposa é a responsabilidade de ser homem, de cuidar daquela família, de cuidar daquela mulher. Por quê? Porque oportunidade para trair tem, queridos. Só que por que não trai? Porque tem responsabilidade. É a mesma coisa servir a Deus. O que faz uma pessoa servir a Deus, queridos, é a responsabilidade, é a fidelidade, é o amor. Porque vontade de ir para show, vontade de se divertir, vontade de passear, vontade de fazer tudo o que quer,
todo mundo tem, mas por que não faz? Porque tem responsabilidade, porque tem compromisso. E Esther sabia disso. O próprio Senhor disse a Moisés, né? Moisés disse ao Senhor: eis que me disse para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviará comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Olha o que Deus falou para Moisés: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. E Deus mandou Moisés ir. Moisés queria ir, queridos? Lógico que não, é o que ele estava falando com o Senhor. Mas quem que o Senhor vai enviar comigo? Eu vou fazer o que o Senhor quer, mas eu preciso de ajuda, o Senhor sabe disso. Eu não estou falando, Deus, que eu não vou. Eu vou, mas o Senhor vai enviar alguém para me ajudar. Quantas vezes, queridos, Deus nos coloca numa situação que a gente não quer fazer? Eu não sei quanto a você, mas eu fui várias. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei: Senhor, eu só vou porque é o Senhor que está mandando. Mas que fique bem claro que não é a minha vontade, não é o meu desejo, e eu não estou indo porque eu quero, eu estou indo porque é o Senhor que está mandando. Teve uma vez, queridos, que eu tive uma experiência com Deus, que Deus pediu para mim abençoar uma pessoa, só que Deus me avisou só na hora. E antes de abençoar essa pessoa, eu passei no caixa eletrônico, eu fiz um desfalque na minha conta e enchi meu bolso de dinheiro. Aí depois que eu me encontrei com essa pessoa, Deus falou-me assim: dá tudo que você tem no bolso para Ele. Eu falei: mas Senhor, não, é tudo mesmo, é tudo. Mas Senhor, o Senhor viu quanto que eu saquei lá? É tudo, é tudo. Aí na hora que eu entreguei para a pessoa falou-me assim: ô Rubens, Deus te abençoa. Eu falei: rapaz, não agradeça a Deus, porque eu não queria te dar nada. Eu só estou te dando porque Deus mandou. Queridos, isso vai acontecer constantemente no nosso relacionamento com Deus. Só que olha só o que Deus ele falou para Moisés: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Deixa eu falar um negócio para você. Deus conhece você pelo nome. E Deus sabe se você alcançou ou não favor diante dele. A vontade dele é que você alcance favor. A graça, queridos, alcançada por Moisés diante de Deus era tão singular que o próprio Deus tornou isso público. Deixa eu falar um negócio para você. Não se surpreenda se Deus te honrar, porque isso é o desejo do coração dele, tornar público aquilo que ele tem feito pela sua vida. Deus, ele quer que todos saibam que ele realmente te ama, que você tem agradado o coração dele, que você tem conseguido achar graça diante dele. Ele vai fazer isso, ele tem por prazer fazer isso. Olha só o que a palavra de Deus diz em Números, capítulo 12, versos 6 e 9. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Isso aqui, queridos, foi quando os próprios irmãos de Moisés se levantou contra eles. Ué, por que Deus fala com Moisés e não fala comigo? E não fala com a gente? O que Moisés tem de melhor? Ele é o caçula. É engraçado, né, queridos? A gente sempre quer exaltar o primogênito, né? E Deus sempre vai usar o caçula. Por quê, queridos? Porque Deus ele pode fazer isso, ele tem liberdade para fazer isso. Ele vai usar. Por que Deus vai usar o caçula? Porque foi o caçula que agradou o coração dele. Por que Deus contemplou e ungiu Davi como rei? Porque Davi era o caçula? Não, porque Davi era o único que agradava o coração de Deus. Pastor, por que Deus abençoa uns e abençoa outros? É porque Deus ele faz acepção e seleção de pessoas? Não, queridos. É porque tem pessoas que agradam a Deus e tem pessoas que não agradam. E Deus vai abençoar aquelas que o agradam. Ele deixou isso bem claro e explícito na palavra dele.
Tanto que quando o próprio Moisés, aconteceu lá que o primo dele se levantou contra ele, Corá, e conseguiu, queridos, fazer o coração de vários líderes contra Moisés, e eles se intitularam sacerdotes, no lugar de Arão. Não, porque Deus fala com a gente também, Deus não fala só com Arão. Quem Arão e Moisés pensa que é para conduzir o povo? Deus fala com todo mundo. Aí se atreveram a vestir de sacerdote, andar de sacerdote. Começaram a exigir os privilégios de sacerdote, só que entenda uma coisa, quem agradava o coração de Deus era Moisés e Arão. Deus deu uma oportunidade para eles se arrepender, eles não se arrependeram. O que Deus foi lá e fez? Destruiu. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. A gente não tem como se enganar. Deixa eu te falar, você sabe se você está agradando a Deus ou não. Você sabe. Ninguém precisa jogar isso na sua cara não, você sabe. Eu sei se eu estou agradando a Deus ou não, por isso que eu não preciso, queridos, da aprovação das pessoas. Eu sei se eu tenho a aprovação de Deus ou não, porque eu sei o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu sei se as minhas atitudes agradam a Deus ou não. E é complicado, queridos, porque é o tempo todo as pessoas querendo te influenciar a fazer o que elas querem que você faça, não o que Deus quer. E é aí que nós temos que aprender, queridos, que a nossa vida é para glorificar o nome de Deus, não é para agradar as pessoas. Pode ser o seu cônjuge, queridos, se querer que você faça algo que não agrada a Deus, não faça. O seu relacionamento com Deus é determinado exclusivamente pelas suas atitudes. Moisés, queridos, ele não precisou chamar os seus irmãos e falar bem assim, ó meus irmãos, vocês estão se levantando contra mim, justo eu. Não, queridos, Moisés ficou na manha, deixa eles falar. Eu não vou me defender, eu sei o relacionamento que eu tenho com Deus. O que aconteceu, queridos? O próprio Deus defendeu ele. E isso, queridos, é complicado, viu? Isso é complicado. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar Deus na vida das outras pessoas. Espera aí, você não está no lugar da pessoa, você não sabe como que é a vida da pessoa. Alguns de vocês me viram aqui durante a semana, mas a maioria só me viram domingo passado e estão me vendo agora. Você não sabe como que é a minha vida durante a semana. Você não sabe o relacionamento que eu tenho com Deus. Então, queridos, nós não podemos julgar as pessoas. Quando Deus, queridos, ele foi cumprir o maior propósito aqui na terra, ele cumpriu através de uma pessoa que conseguiu conquistar o coração dele, que conseguiu achar graça diante dele. Olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas 1:30. O anjo Gabriel disse a Maria, olha só, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você foi agraciada, você achou graça diante de Deus. Agora, por que Deus escolheu Maria? Porque Deus sabia, queridos, que ela não iria desistir na metade do caminho. Que ela iria encarar um projeto, mesmo difícil, ela iria encarar e iria ficar até o final. Às vezes a gente fala bem assim, pastor, mas Maria foi abençoada. Peraí, mas você está disposta a enfrentar o que Maria enfrentou? Pensa nos dias de hoje. Imagina você estar noiva de uma pessoa virgem e de repente você ficar grávida. Imagina o que as pessoas vão falar. Imagina o que o seu noivo vai pensar. Maria ficou tranquila, queridos. Não, se é projeto do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar e Ele vai me fortalecer. Sabe, queridos, Lucas novamente escreveu sobre a graça alcançada por Jesus Cristo, desde a sua infância até Jesus, queridos, ele teve que alcançar a graça de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas 2:52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele teve que conquistar a Deus, queridos, e os homens também. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Para muitos,
é impossível agradar a Deus. Para muitos é impossível ser uma pessoa que ache graça diante de Deus. E eu concordo com você, antes de Jesus. Realmente era difícil, mas mesmo assim, tinha possibilidade sim. Um homem, quando ele decidia buscar a Deus, ele conseguia achar a graça de Deus. Tanto que a gente tem como exemplo Moisés, José, Daniel. Nós temos exemplo da rainha Esther. Nós temos exemplo da... fugiu o nome dela. Aquela prostituta de Jericó. Raabe. Queridos, a mulher era uma prostituta e ela conseguiu achar graça diante de Deus. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Achar graça diante de Deus, queridos, era possível até antes do Espírito Santo. Era possível até antes de Jesus, mas e agora? Agora é mais ainda, queridos. O problema é que a gente não quer. Porque a sua vida é determinada pela sua escolha. Ou você decide achar graça diante de Deus, ou você decide viver a sua vida, as suas vontades, os seus desejos. Só que você tem que ter consciência de uma coisa: se você decidir achar graça diante de Deus, é cumprir o propósito dele, ser abençoado por ele e viver a vida maravilhosa que ele tem para você. Agora, se você decidir fazer as tuas vontades, não vem chorar depois diante de Deus, não. Faz o que a gente quer, né? Não vem chorar não. É que nem um filho, né? Quando o pai fala bem assim: se você fizer isso, eu vou tirar o seu celular. Aí o pai tira o celular e fica chorando. Peraí, você sabia que o pai ia tirar, você fez porque você quis. As pessoas, queridos, elas não vão para o inferno. Eu falei isso aqui há alguns dias, as pessoas não vão para o inferno porque Deus coloca as pessoas para o inferno. Não, as pessoas vão para o inferno porque elas querem ir para o inferno. As pessoas estão afastadas de Deus porque elas querem viver afastadas de Deus. Sabe, queridos, a palavra de Deus, queridos, diz que as próprias palavras que saíam dos lábios de Jesus eram cheias de graça. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 4:22. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntava: não é este o filho de José? Deixa eu falar um negócio para você, queridos. As pessoas, elas dão testemunho daquilo que elas veem, daquilo que elas ouvem. O que as pessoas estão vendo em nós? O que as pessoas estão ouvindo de nós? E você vai ver, queridos, que o único propósito central da igreja é procurar achar graça diante de Deus. Pessoas, queridos, que alcançaram o favor dos homens. A Bíblia, ela relata pessoas que alcançaram o favor de Deus e pessoas que alcançaram o favor dos homens. Quando alcançamos graça diante de Deus, essa graça divina se reflete também nas pessoas ao nosso redor. Se você tem o favor diante de Deus, queridos, vai ser natural que na empresa que você trabalha, você vai crescer, você vai evoluir, você vai receber promoção, isso vai ser natural. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 41, 38, 40. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas palavras. Somente no trono eu serei maior do que você. Queridos, Faraó tinha acabado de conhecer José. E olha o que ele falou de José. Por quê, queridos? Porque antes de achar graça diante do Faraó, primeiro José achou graça diante de Deus. Tudo que Faraó falou aqui, queridos, foi a experiência que José teve. José administrou bem a casa do seu senhor. José foi fiel ao Senhor e não possuiu a mulher dele. Foi preso por causa disso, mas mesmo assim, queridos, foi condenado, foi preso, mas ele decidiu ser inocente, ser fiel.
Então, queridos, José, ele viu ali naquele momento, queridos, todas as decisões dele valer a pena. O faraó não viu o que José fez, mas Deus, que controla o coração de todos os homens, viu o que ele tinha feito. Após Davi, queridos, encontrar graça aos olhos do rei Saul, Saul pediu a Jessé que Davi o servisse em sua corte. Olha o que a palavra de Deus diz, em 1 Samuel 16, 22, Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Por que Davi alcançou favor diante de Saul? Porque Davi, queridos, ele era tão ungido por Deus, quando ele tocava a harpa, ele acalmava o coração endemoniado daquele rei. Deixa eu falar um negócio para você, principalmente você que é da área do louvor. Por isso que você tem que aprender a louvar o Senhor aonde você estiver com a sua vida. Porque se você consegue louvar o Senhor aqui na igreja, você vai conseguir louvar o Senhor aonde você estiver. Sabe, queridos, Deus, queridos, Ele fez com que Davi achasse graça diante do rei. Para quê? Para poder ficar ali dentro daquele palácio com o rei e aprender com os erros dele. Porque Davi já sabia que ele ia entrar no lugar do rei, mas ele nunca desejou o lugar do rei. Olha que interessante, queridos, Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, para poder assumir o lugar. E Davi decidiu não matar, por quê? Porque Davi, ele tinha consciência: se Deus me ungiu, Deus vai me colocar. Às vezes você entra no seu trabalho, queridos, não entre no jogo de manipulação das pessoas. A mesma coisa na escola, não entre no jogo de manipulação das pessoas para serem aceitos por todo mundo. Pode ter certeza de uma coisa: se Deus te colocou nesse trabalho, você vai crescer, você vai ser aceito, você vai cair na graça das pessoas. Se Deus colocou você nessa escola, independente que hoje ninguém te aceita lá, no dia que você fazer a sua formatura, você vai ver o tanto de gente que vai estar lá presente te aplaudindo porque te ama, porque gosta de você. O problema, queridos, é quando a gente começa a manipular as situações para poder alcançar aquilo que a gente deseja. Esse é o problema. Davi, queridos, ele nunca fez isso, e foi o maior rei que o povo de Israel teve. Sabe, queridos, Esther nunca desejou rainha, e foi a rainha mais amada pelo povo de Israel. José, queridos, nunca quis ser governador do Egito, foi o melhor governador que o Egito teve. Diz que por causa de José, queridos, o tesouro de Faraó multiplicou infinitas vezes mais. Daniel, queridos, ele nunca quis ser governador da Babilônia, mas foi o homem mais sábio que já existiu naquele lugar, simplesmente porque eles decidiram cair na graça de Deus. A Bíblia, queridos, olha o que a Bíblia declara em 1 Samuel 2,26. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Sabe, queridos, graça, ele é um favor imerecido, alcançado. O sábio rei Salomão, ele também descreveu dizendo alguma coisa sobre isso. Olha só, queridos, esse conselho de Salomão em Provérbios, capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Não deixe que a bondade... Por que Noé agradou a Deus? Porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom. E olha o que o rei Salomão faz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandone vocês. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas ou seus caminhos. Significa o seguinte, queridos, que se você honrar o Senhor, Ele vai abençoar e Ele vai endireitar os seus caminhos. Você pode até ter nascido numa família problemática, você pode até ter crescido num bairro problemático, mas se você for uma pessoa boa e fiel a Deus,
Deus vai endireitar os seus caminhos, Deus vai colocar você em lugares que você nunca sonhou. A graça, queridos, alcançada, ela transborda em favor diante de Deus e dos homens. E de acordo com o rei Salomão, queridos, o segredo é a bondade e a fidelidade. Não tem jeito, queridos. Você tem que ser uma pessoa boa e fiel. Se o papai e a mamãe falou que não é bom, papai e a mamãe falou que não é bom, em ponto final. Ah, mas as amigas falam que é, não interessa. O que vale é palavra de papai e de mamãe, não é de amigas não. O que vai fazer a diferença na minha vida é papai e mamãe. O que coloca comida no meu pratinho para comer é papai e mamãe. O que me dá uma roupinha bonitinha para vestir é papai e mamãe. O que me dá um dinheirinho para me comprar um chicletinho é papai e mamãe, não é amigas não. Então a palavra de papai e de mamãe tem que valer alguma coisa. Nós queremos tudo aquilo que o nosso pai e a nossa mãe têm para oferecer, mas não queremos obedecê-los? Nós queremos tudo que Deus tem para oferecer, mas também não queremos obedecê-lo? Sabe, queridos, quando recebemos a graça divina, as portas se abrem. E abre, como abre, viu? Como abre, queridos. Como abre. Sabe, queridos, eu sou uma pessoa muito grata, queridos. Deus, Ele fez assim coisas maravilhosas na minha vida. Esses 25 anos que eu estou servindo a Deus, queridos, eu só tenho que agradecer a Deus. Pastor, mas é coisas boas, mas Deus poderia ter feito mais? Poderia, queridos, mas infelizmente a minha ignorância, a minha arrogância, muitas vezes não permitiu. Muitas vezes não permitiu. Sabe, queridos? Pois é a graça de Deus, queridos, que toca o coração das pessoas e que podem nos beneficiar. Deus utiliza pessoas para nos favorecer quando obtemos sua graciosa bondade e provisão. Isso significa o seguinte, queridos, nós vamos começar a cair na graça das pessoas quando a gente atingir o coração de Deus. E quando a gente olha na palavra de Deus, queridos, no Sermão da Montanha, Jesus deixa uma mensagem clara e extremamente importante para a igreja. E é através desse sermão que eu quero encerrar essa ministração. Porque quando Jesus, queridos, Ele prega ali o seu primeiro e mais importante sermão, Ele já abre, queridos, o segredo para a igreja crescer e evoluir e conseguir atingir o coração de Deus. Batismo, queridos, é consequência do seu relacionamento com Deus. Bênção é consequência do seu relacionamento com Deus. Jesus, Ele dá a dica aqui, queridos, de como que a igreja deve se comportar. E isso, queridos, é uma ordem. Ou você faz isso para conquistar o coração de Deus, ou você não faz. Não tem outra forma de você conquistar aquilo que Jesus listou aqui no Sermão da Montanha para conquistar, se você não agir da forma que Ele falou. E olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 5, do versículo 3 ao 12. A palavra de Deus diz: bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pastor, eu quero conquistar o reino de Deus. Você quer conquistar o reino de Deus? Quero. Então você tem que ser pobre em espírito. Pastor, o que é uma pessoa pobre em espírito? É uma pessoa humilde. Deixa eu falar um negócio para você. Uma pessoa pobre em espírito é a pessoa ter a humildade de reconhecer que a opinião da outra pessoa é melhor do que a dela mesmo. Por que que Esther alcançou o reino e se tornou rainha do rei Assuero? Porque Esther era uma moça pobre em espírito. Sendo pobre em espírito, ela confiou e acreditou que a opinião e a sugestão do chefe dos eunucos era melhor do que a dela. Eu não sei se você entendeu, mas para conquistar o reino de Deus, você vai ter que aprender a ouvir outras pessoas.
você vai ter que abrir mão da sua razão. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino de Deus. Aí diz assim, ó, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pessoa que chora, queridos, é uma pessoa quebrantada. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tem muita gente brava aí, queridos, que não sabe por que não conquista as coisas aqui na terra. Não, eu não vou mais na igreja porque Deus não me abençoa, sabe por quê? Porque você não é manso, você é arrogante, prepotente, acha que as coisas têm que ser tudo do seu jeito. A palavra de Deus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Toda vez que eu abençoo aqui a igreja, no final, eu falo em relação aos filhos de Deus. Porque nós, a igreja, nós somos os filhos de Deus. Só que para nos tornarmos filhos de Deus, e isso, queridos, toda a igreja tem que ter consciência disso. Além de aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos que ser pacificadores. Só tem uma forma de nós sermos chamados de filho de Deus, isso foi Jesus que falou, queridos, se nós formos pacificadores. E o que o inimigo, queridos, ele faz para poder derrubar a igreja? Para tirar o título de filho. E como é que o inimigo consegue tirar o título de uma pessoa de filho de Deus? A partir do momento que ele faz com que aquela pessoa deixe de ser um pacificador, e ela começa a ser o quê? Uma pessoa que guerreia contra o reino do Senhor e contra as outras pessoas. Pastor, explica melhor. Explico. Um pacificador, ele não é fofoqueiro. Um pacificador, ele não fala mal de ninguém. Um pacificador, ele não coloca ninguém contra ninguém. Tem muitos filhos de Deus, queridos, que estão perdendo o título por causa disso, coração duro, fica julgando as pessoas, ficam falando mal das pessoas, fica se levantando contra irmãos, fica dividindo a família. Como é que pode, queridos, um filho falar mal de outro filho, de outro irmão para sua própria mãe? Tentando colocar a mãe contra o filho. Como é que pode, queridos, um filho tentar colocar o pai contra a mãe e vice-versa? Como é que pode um irmão tentando colocar um outro irmão contra o outro? Sabe, queridos, nós temos que valorizar esse primeiro e grande sermão de Jesus, porque aqui, queridos, ele nos dá o segredo do comportamento que nós como igreja temos que ter. Temos que ter. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. Olha só que coisa interessante, queridos. No final ele fala bem assim, ó, bem-aventurados são vocês, por minha causa, os insultem e os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sabe, queridos, vai vir perseguição, não adianta. Eu sirvo a Deus, queridos, 25 anos. Todos os lugares que eu trabalhei, depois que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sofri perseguição. Eu já sofri muita perseguição, já sofri perseguição dentro da igreja, no meio de próprios irmãos. Sabe, queridos, pastor, e mesmo assim você fica em paz? Queridos, no início eu não ficava não, porque eu não sabia lidar com isso. Hoje eu confesso para você, queridos, que eu fico tranquilo. Por quê, queridos? Porque de acordo com o sermão da montanha, isso é bênção para a minha vida. É lógico que nós não desejamos isso,
Pelo contrário, nós queremos crescer junto com os nossos irmãos. Nós nunca vamos desejar sermos perseguidos pelos nossos irmãos, nunca. Mas infelizmente, queridos, o diabo ele vai entrar no coração de um e de outro. Porque nem todo mundo, queridos, está focado em agradar o coração de Deus. A maioria das pessoas ainda estão presas nos seus desejos, na sua vontade, né? Infelizmente, queridos. Mas não tem outro jeito, queridos. Se nós decidimos ser igreja e queremos alcançar o favor de Deus, a gente vai ter que dar bem com todo mundo. Não tem jeito. Pastor, o senhor fala aí que eu posso dar bem com todo mundo, mas minha nora não me pede para me dar bem com ela. Não tem jeito, você vai ter que dar bem com ela aí. Que exemplo de cristão é você? Se não consegue dar bem com a sua própria nora? Que exemplo de cristão é você que não consegue se dar bem com a sua sogra? Que exemplo de cristão é você que não consegue se dar bem com o seu próprio esposo? Que exemplo nós somos, queridos? Quando as pessoas do mundo olhar para nós, o que vão falar da igreja? Que exemplos de cristão nós somos, queridos, se não gostamos do nosso próprio pastor? Eu não falo isso por mim não, queridos, eu falo isso pelo pastor Orides, porque como membro da igreja, queridos, muitas pessoas tentaram me colocar contra ele. Eu não estou falando pela minha experiência como pastor, porque como pastor, queridos, muitas vezes a gente fica sabendo de nada não. O pouco que a gente fica sabendo é o Espírito Santo que revela para a gente. Mas eu já tive na posição de membro, eu já tive na posição de líder, eu já tive na posição de pastor auxiliar, eu sei como que as pessoas são. Mas nunca na minha vida eu deixei com que uma palavrinha assim entrasse no meu coração e eu ficasse chateado com o meu pastor. Por quê, queridos? Porque eu aprendi algo. Não tem como eu querer honrar a Deus se eu não consigo honrar as lideranças que Deus colocou na minha vida. É impossível honrar a Deus se eu não consigo honrar o meu pai e minha mãe. É impossível. É impossível, queridos. A gente vem na igreja, ora, chora, e daqui a pouco está falando mal do irmão. Que filho de Deus é esse? Que pacificador é esse? Eu fico feliz, queridos. Porque quando eu descobri isso daqui, queridos, eu lutei para fazer com que as pessoas ficassem firmes no seu propósito de servir a Deus. Sabe? Eu lembro uma vez que um irmão chegou para mim, poxa, o pastor me tratou mal. Eu falei, meu irmão, eu estou chateado, eu não estou querendo mais vir na igreja por causa disso. Eu falei, meu irmão, por causa disso você vai deixar de vir para a igreja? Não, coitado do pastor. Às vezes o pastor não estava num dia bom. E a Bíblia nos ensina a perdoar. Né? Como que você vai ficar bem com Deus? Você está com essa mágoa no seu coração por causa do pastor? Perdoa ele. O pastor, ele te ama. O pastor nem sabe que você está chateado com ele. E a pessoa ali me abraçou, chorou e falou, é mesmo, Rubens, você tem razão. Eu não vou deixar isso entrar no meu coração. E continuou servindo ao pastor Orides até o final da vida dele. Foi um dos servos mais fiel que o pastor teve do lado dele. Eu louvo a Deus, queridos, porque na oportunidade que eu tive, eu agi como um pacificador. E por que Jesus ele fala isso, queridos? Porque ele sabia que o diabo iria fazer de tudo para entrar dentro da igreja, entrar dentro do coração das pessoas e destruir aquela alegria que o Senhor ainda tem. Pastor, como assim que alegria, queridos? Deixa eu falar um negócio para você. Sabe qual que é a alegria de Deus aqui na terra? É a igreja dele. É a minha vida e a sua vida. E eu pergunto para você, o que você tem feito? Feche os teus olhos, escute essa canção.